O desembargador Fernando Carione, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, participou da audiência pública promovida pela Comissão de Fiscalização e Controle do Senado para debater o ativismo judicial e a separação dos poderes. A audiência pública também tinha como objetivo ouvir os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, mas os ministros não se dignaram a comparecer. O desembargador Fernando Carione lembrou que, ao serem investidos em seus cargos, os membros do Judiciário fazem um juramento de cumprir seus deveres em conformidade com a Constituição e as leis da República e acrescentou: e seus integrantes devem ser imparciais ao exercerem a função de julgar. O desembargador apontou que, em sua passagem como corregedor e posteriormente presidente do TRE de Santa Catarina, defendeu o tribunal contra tentativas de interferência internas e externas. Ele afirmou: digo isso porque o cenário é muito mais amplo do que os excessos do TSE com relação aos regionais, onde sua atuação ultrapassa a posição de órgão central do sistema de justiça eleitoral, órgão central que literalmente centraliza, suprimindo competências constitucionais por ato administrativo, ou com relação a segmentos do poder legislativo, agindo e interferindo no rumo de ações parlamentares e tramitações legislativas, literalmente imiscuindo-se em searas alheias. O desembargador Fernando Carione alertou: nós temos hoje um Estado judicial forte, com executivo e legislativo acuados e a sociedade rendida. Sobejam fatos e situações onde hoje, por meio do Supremo Tribunal Federal, vivenciamos condutas absolutamente incompreensíveis e inexplicáveis, e no âmbito da administração da Justiça Eleitoral não é diferente do Tribunal Superior, presidido por integrantes do Pretório Excelso. O desembargador lembrou que o Tribunal Superior Eleitoral centralizou a apuração dos votos sem previsão legal e contrariando as atribuições dos tribunais regionais previstas pela Constituição, alegando seguir recomendações da Polícia Federal, mas ignorou outras recomendações da mesma Polícia Federal sobre a auditabilidade das eleições. Apontou que, ao invés de acatar as recomendações, o então presidente da Corte interferiu pessoalmente no processo legislativo, reunindo-se com lideranças partidárias para provocar a rejeição de uma PEC. Carione apontou que, ainda mais grave do que os atos pontuais de interferência, é a atuação política dos magistrados. Ele disse: são nada se compararmos a gravidade quanto à forma, a origem, a atitude, o uso parcial e conveniente da informação, lobby, ativismo, segredos e meias-verdades e inverdades. Triste momento da vida política nacional, onde uns acusam, outros negam ou silenciam em arroubos de ativismo ou omissão. Por mais incompreensível que seja, só o debate para expor a indignação e buscar soluções. O desembargador lamentou: como seria mais simples se cada protagonista apenas cumprisse o seu papel constitucional e se permitisse que o legislativo legislasse, o executivo administrasse e o judiciário julgasse. Mas não. No caldo dessa situação, ainda temos o judiciário a ditar à nação o que é verdade e o que é inverdade. O novo modal de cerceamento de liberdade, agora de opinião, as fake news. Andamos esforçados para ser, de fato, o país da piada pronta, ao ponto do inacreditável sentimento de desconfiança naquele que deveria ser o guardião da Constituição, realidade que já reflete no seio da população brasileira, que não se sente representada pelo também órgão máximo do Poder Judiciário. Trágico e triste. O desembargador acrescentou: o resultado não é a crise de civilidade, é a desconstrução e o desgoverno, frutos da usurpação do poder. Ao concluir, o desembargador citou São Tomás de Aquino para explicar por que não pode silenciar diante da injustiça. Não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la.
Este vídeo mostra o pronunciamento de um desembargador, ex-presidente de um tribunal regional eleitoral, durante um debate promovido por uma comissão do Senado Federal. A Folha Política mostrou atos como este e pronunciamentos do presidente da República e de representantes dos três poderes, assim como atos, eventos e declarações de pessoas relevantes para o debate público. Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral. A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários e inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Há mais de um ano, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Convido agora para fazer uso da palavra o doutor Fernando Carione, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Meu boa tarde a todos. Senhor presidente da comissão, senhores debatedores convidados, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores, é consumida a honra que, convidado pelo senador Eduardo Girão e pela presidência da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, compareço na Casa do Povo, a qual, como dito em oportunidade pretérita, é o foro adequado para o debate dos temas nacionais, participando com eminentes debatedores, todos detentores de predicados pessoais, sociais, políticos, profissionais e acadêmicos e profundo conhecimento da matéria. Abro aspas. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres em conformidade com a Constituição e as leis da República. Fecho aspas. Lembro inicialmente o juramento solene prestado por todos os juízes, desembargadores e ministros da República no dia em que assumem suas funções no Poder Judiciário Nacional, e seus integrantes devem ser imparciais ao exercerem a função de julgar. O ativismo judicial e o princípio da separação dos poderes da República é tema de relevância nacional e tenho plena convicção de sua significância e de sua agrura, pois todos os cidadãos, mesmo os mais humildes, se não detentores de compreensão das letras, sentem no dia a dia de suas vidas o efeito destrutivo do vilipêndio do seu eu político, de sua cidadania. Abro um parênteses, quiçá em virtude de minha recente passagem pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, como corregedor regional e presidente,
de março de 2020 a março de 2022, onde, coerente com minha formação pessoal democrática, defendi a instituição a partir da restrita observância da lei, insurgindo-me contra as tentativas de interferência interna e externa nas competências constitucionais da Justiça Eleitoral e do cargo que exercia. Reafirmo, para muito além do ramo do Poder Judiciário, os valores e os compromissos de respeito à Constituição, à justiça, ao cidadão, à democracia e à República. Digo isso porque o cenário é muito mais amplo que os excessos do Tribunal Superior Eleitoral com relação aos regionais, onde sua atuação ultrapassa a posição de órgão central do sistema de justiça eleitoral, órgão central que literalmente centraliza, suprimindo competências constitucionais por ato administrativo, ou com relação a segmentos do Poder Legislativo, agindo e interferindo no rumo de ações parlamentares e tramitações legislativas, literalmente imiscuindo-se em searas alheias. Preocupa-me, sim, muito mais o rumo das relações institucionais de poder, onde a base e as instâncias inferiores não passam de instrumentos, a visão sistêmica e retórica, a Constituição sendo interpretada com humor oscilante, e a sociedade mandatária de todo o poder é, como sempre, a vítima e principal prejudicada. Pode parecer exagerado, o que pessoalmente não acho. Acho trágico, não exagerado, mas temos hoje um Estado judicial forte, com legislativo e executivo acuados e a sociedade rendida. Sobejam fatos e situações onde, hoje, por meio do Supremo Tribunal Federal, vivenciamos condutas absolutamente incompreensíveis e inexplicáveis. E no âmbito da administração da Justiça Eleitoral, não é diferente do Tribunal Superior, presidido por integrantes do Pretório Excelso. Determinei neste e não naquele. É público e notório que o Tribunal Superior Eleitoral, utilizando-se de recomendação da Polícia Federal e alegando economicidade, patrocinou a centralização da totalização das eleições em Brasília, processo histórica e competentemente realizado no âmbito dos tribunais regionais, observada a competência jurisdicional, juiz de zona eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. Economicidade que não se mediu, eficiência que não se confirmou. Lembro o apagão no processamento do primeiro turno das eleições de 2020 e segurança que se questiona, uma vez que, salvo o melhor juízo, os dados centralizados não têm redundância de processamento, ou seja, havendo um apagão ou ataque no TSE, não há redundância em outro tribunal. Na mesma linha e dentro das recomendações da Polícia Federal, tantas vezes propaladas pelo TSE, e no mesmo laudo, recomendou o aperfeiçoamento dos sistemas de auditagem por meio do registro impresso do voto. Item 14 do relatório pericial da Polícia Federal, CIPF 846-1272, firmado em 2 de outubro de 2018, e desde então, de pleno conhecimento dos ministros do TSE, abro aspas, que sejam evitados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria, por mais confiáveis que sejam todas as pessoas envolvidas no processo do sistema eleitoral e por mais maduro que sejam softwares, eles sempre possuirão possíveis vulnerabilidades e necessidades de aperfeiçoamentos. Um software não basta ser seguro, ele precisa parecer seguro e transparente para o cidadão comum, sem conhecimentos tecnológicos, um meio físico de auditar a segurança deste brilhante projeto nacional, que são os softwares do sistema eleitoral brasileiro. Consiste em um fator
que trará maior confiança da população neste processo e servirá como meio mais seguro de auditoria do processo eletrônico de votação. Fecho aspas. Assunto este não só segregado pela Corte Eleitoral, e creio que o Legislativo Federal também o desconhecia, mas que mereceu a intervenção pessoal do então presidente, junto a um grupo de líderes parlamentares, para assegurar a rejeição da PEC 135/2019, seguindo o mesmo destino das leis 10.408/2002, 12.034/2009 e 13.165/2015, consideradas inconstitucionais pela Corte Suprema. Lembro, por ser oportuno, que o objeto da PEC, ao contrário do que se quer divulgar como verdade, era instituir, aspas, no processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, independentemente do meio empregado para o registro do voto, é obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor, fecho aspas, e não o retorno à votação em cédulas de papel e apuração manual. Esclareço que jamais houve quaisquer proposições e ou discussões sobre essa matéria. É bom lembrar que o voto auditável impresso faz parte da história da justiça eleitoral, uma vez que é existente desde a fase inicial da implantação das urnas eletrônicas. Efetivamente, a severidade do cenário ultrapassa a condição dos meios e dos resultados. A centralização da totalização e ou a discordância com relação à auditagem das eleições, também por meio da impressão do voto e ou o desalinhamento do discurso acerca da segurança absoluta e a realidade e a paura de ataques cibernéticos são nada se compararmos à gravidade quanto à forma, à origem, à atitude, uso parcial e conveniente da informação, lobby, ativismo, segredos e meias-verdades e inverdades, fatos e sentimentos. Triste momento da vida política nacional, onde uns acusam, outros negam, ou silenciam, envoltos em ativismo e ou omissão. Por mais incompreensível que seja, só o debate para expor a indignação e buscar soluções. Tema tão complexo e importante que permite ser visto e vivenciado de forma lógica, clara e objetiva, como seria mais simples se cada protagonista apenas cumprisse o seu papel constitucional, para o qual aponto dois deles democraticamente eleitos, e se permitisse que o legislativo legislasse, o executivo administrasse e o judiciário julgasse. Mas não, no caldo dessa situação, ainda temos o judiciário a ditar à nação o que é verdade e o que é inverdade, o novo modal de cerceamento de liberdade, agora o de opinião, as fake news. Andamos esforçados para sermos, de fato, o país da piada pronta, ao ponto do inacreditável sentimento de desconfiança naquele que deveria ser o guardião da Constituição, realidade que já reflete no seio da população brasileira, que não se sente representada pelo também órgão máximo do Poder Judiciário, trágico e triste. Quando o Poder Judiciário, como um todo, é atacado, e a defesa suprema é o discurso, a retórica e a ação fora da linha de competência constitucional, constrói-se efetivamente uma realidade desfavorável ao todo, a parte comprometendo ao todo. Esse estado de coisas tem reflexos imensuráveis em todos os segmentos da vida em sociedade, da pessoa como indivíduo, da pessoa com suas relações da sociedade como grupo, do Estado como ente, 15 segundos. As suas inter-relações. O resultado não é a crise de civilidade, é a desconstrução e o desgoverno, frutos da usurpação do poder. Poderes harmônicos e independentes são uma ficção filosófica e um recurso retórico, cujos devaneios autoritários vêm
em desfavor da sociedade como nação. E, nesse ponto, alio-me aos usurpadores, mas do lado oposto, aquele que tem pago um alto preço. Alarga-se a aplicação do ativismo e somente para exemplificar, aponto trechos da crônica do jornalista florianopolitano Sérgio da Costa Ramos, publicado no jornal ND de circulação estadual, no último dia 30 de junho, intitulada Floripa e suas prefeituras. Abro aspas. Tempos estranhos esses que estamos vivendo. As pessoas votam para cargos representativos, especialmente do executivo, e os seus eleitos não podem governar, substituídos por um simples funcionário público ou alguém do judiciário imperativo. O prefeito pode até achar que tem os poderes constitucionais para administrar a cidade, mas a concorrência estabelecida não para de crescer. São procuradores de justiça, promotores, juízes, funcionários de repartições ambientalistas ou culturais. Todos se arrogam o direito a um decreto ou a uma portaria para dispor sobre a cidade, suas ruas, seu plano diretor e até sobre o material que deve revestir o entorno das praças. Ou seja, todos querem ser prefeitos sem o defeito original, não ter sido eleito. Todos sugerem medidas práticas, interditam obras, 15 segundos. O administrador titular paralisa a construção de praças públicas em nome de tudo e de nada, por arqueologia ou palpitologia. No Brasil de hoje, é escassa a governabilidade das administrações eleitas pelo regime democrático representativo. A autoridade atribuída a um mandato executivo é hoje compartilhado por dezenas de mandatários, não eleitos e não habilitados, cada um exercendo o seu achômetro ilegal e particular. E assim termino, senhor presidente. Não me permito silenciar diante da injustiça, pois na lição de São Tomás de Aquino, abro aspas, não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la, fecho aspas, e agradeço. Muito obrigado, senhor presidente.